feirinha boa aqui, gente, ó. Prata, maçã, nanica. E hoje aqui tem de tudo, viu, gente? Temos até mexerica, verdura boa. A melhor feira de Goiânia aqui hoje, ó. Hoje é dia de feira no Você Mais Saudável e quem quiser pode chegar porque nesta edição nós vamos falar sobre produtos orgânicos. Ediene, você acha que produto orgânico, ele só é produzido por pequeno produtor ou a senhora acha que dá para produzir em larga escala? Eu acho que dá para produzir em larga escala, mas aqui em Goiás, aqui em Goiânia, eu acho que a gente tem só pequeno produtor. A senhora falta zelo com isso. A senhora frequenta alguma feirinha de orgânico? Aqui na feira a senhora pede por produtos orgânicos? Não, eu não frequento, mas a minha filha adere muito a esse projeto de consumo de produtos orgânicos, mas ela nem sempre está satisfeita. Fica sempre uma desconfiança, não sabe se é mesmo, se não é. Chega numa feira, falta tudo, quase tudo, tem uma coisa ou outra. Então não dá para ficar só no orgânico, tem que complementar com outras alternativas. Convencional. Você procura por produtos orgânicos? Você tem comprado? Eu procuro, mas assim, eu vejo que às vezes você não pode confiar muito nessa procedência, entendeu? Eu tenho preferência por produtos orgânicos. Eu sei que são bem melhores, menos agrotóxicos, mas eu sei a complexidade da produção desses produtos, entendeu? E a gente às vezes fica na dúvida de como eles chegam até a feira. Aqui na feira você pergunta se o produtor também traz orgânico? Eu venho pouco, mas eu vejo que eles mesmos já estão tendo esse cuidado de colocar na plaquinha, né? Aqui, por exemplo, ele já colocou tomate sem agrotóxico, que eu acho bem bacana. Você já ouviu falar se agrotóxico causa câncer, algo a respeito? Não. Eu tenho aqui 2 berinjelas. Você acha que só de olhar é possível dizer se alguma delas é orgânica? Bom, já me ensinaram que a que tiver com a casca mais brilhante é a que teria menos agrotóxico, seria inclusive menor. Porque eu sempre procuro, quando eu vou comprar uma cenoura, eu pego a menorzinha, porque dizem que essa menor recebeu menos produto químico, entendeu? Então eu tenho esse cuidado. Se fosse para escolher, eu escolheria essa. O senhor vem sempre à feira? Terça e sexta. O senhor procura aqui por produtos orgânicos? Às vezes sim, às vezes não. E encontra quando procura? Encontra um pouco. Por que o senhor procura produto orgânico? Eles dizem que é mais saudável, que tem menos agrotóxico, essas coisas todas. Eu tenho aqui 2 berinjelas. O senhor acha que é possível me dizer só de olhar se alguma delas é orgânica? Ó, essa berinjela tá difícil. Tem muito produto que dá sim, porque os orgânicos são menorzinhos, mais feinhos. Será que ele tem razão? Para esclarecer essa e outras questões, a gente reuniu um time de entrevistados e as respostas você confere a partir de agora. Um bilhão de litros de agrotóxicos por ano. É esse o consumo estimado no Brasil, país que ocupa o topo do ranking mundial. De acordo com a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, 22 dos 50 princípios ativos mais utilizados por aqui estão banidos em outros países. É o caso, por exemplo, do glifosato, um composto herbicida. Esses são números de uma incômoda realidade. Se não para todos, pelo menos para 15% da população, que compra produtos orgânicos regularmente e declara. Eles são mais saudáveis e seu cultivo mais benéfico para o meio ambiente. Mas o assunto divide opiniões e não é de hoje. Em 1962, a publicação do livro Primavera Silenciosa acirrou o debate ao falar sobre os riscos do uso de pesticidas e fertilizantes. Desde então, muita água já rolou por debaixo dessa ponte. Aliás, não só água. Estudos apontam que resíduos de agrotóxicos são a segunda principal fonte de contaminação de mananciais brasileiros. E esse é um dos argumentos usados por quem defende o cultivo de orgânicos. A contaminação que atinge mais diretamente a gente é a contaminação química dos alimentos, que vai contaminar as pessoas que consomem.
a contaminação dos trabalhadores que se expõem continuamente aos produtos, né? Mas a contaminação ambiental é algo que é gravíssima também, né? Porque se aplica o tempo todo, aplica perto de cursos d'água, contamina mananciais, né? E pode inclusive contaminar águas de abastecimento de cidades, né? Um exemplo é a represa do João Leite, que vai abastecer Goiânia, e que é uma região de muita produção de hortaliças com o uso de agrotóxicos, né? Então é inadmissível hoje, né, que aquela represa que se permita o cultivo com agrotóxicos na bacia do João Leite, né, porque é onde vai abastecer a represa. Sim. E contaminou um reservatório com agrotóxicos, com produtos químicos, como você vai descontaminar? Sobre a contaminação indireta por meio do consumo do alimento, as empresas do setor agroquímico afirmam que a dose recomendada no rótulo dos produtos é, em geral, 100 vezes maior do que aquela considerada segura. Além disso, há agrotóxicos específicos para cada tipo de cultura. São praticamente 3 grandes grupos. Os herbicidas, que eles combatem o que nós chamamos de plantas daninhas, né? Plantas que concorrem com a cultura principal. Nós temos inseticidas, que combatem insetos. Os fungicidas, que combatem fungos, tá? E assim por diante. Então, assim, para cada grupo de alvo, você tem um tipo de agrotóxico. José Reis integrou o grupo de trabalho que elaborou em 2016 a proposta de atualização da Lei Estadual de Agrotóxicos. Existiam algumas coisas na lei que estavam dificultando o trabalho da fiscalização. Quem faz a fiscalização aqui em Goiás é a Agrodefesa, a Agência Goiana de Defesa Agropecuária. Então, nós, na época, nós éramos coordenador da fiscalização de agrotóxicos, nós solicitamos ao governo do estado, através dos nossos representantes, que fosse atualizada para a gente poder adequar principalmente a legislação nacional. E também para poder adequar aos novos tempos, porque as coisas vão mudando, né? E você pegar uma lei que era muito antiga e ficava complicado. Tinha alguns conceitos, por exemplo, que a gente precisava, algumas situações que não estava preconizada na lei. Aí a gente tinha que usar a lei nacional. Por isso que suscitamos isso aí e foi feito um grupo de trabalho, participou a sociedade civil, participou outros órgãos do governo, a Agrodefesa como linha de frente, e nós conseguimos atualizar a lei. Quais os pontos que o senhor destaca das mudanças que essa nova lei trouxe? Uma das mudanças principais, por exemplo, definição das estruturas que trabalham com cada tipo de agrotóxico, porque você tem agrotóxicos agrícola, você tem agrotóxicos que trabalha controle de pragas domiciliárias, né, domiciliares. Você tem agrotóxicos que trabalha a parte ambiental também, né, é toda uma faceta de uso desse produto. Então, no corpo da própria lei, já discriminou isso, tá? Já está bem definido. Antigamente isso era feito no decreto. Algumas atualizações, principalmente quanto à devolução de embalagens vazias, nós não tínhamos previsão nenhuma, porque na época da lei anterior nem existia a devolução de embalagens vazias. Hoje vale essa logística reversa, né? Hoje nós atualizamos isso no corpo da lei. Nós temos hoje uma coisa interessante que é a definição de distâncias que você pode usar agrotóxicos de determinados alvos, por exemplo, de rios, de cursos d'água de uma forma geral, de povoados. Então nós temos isso definido no corpo da lei. Então tivemos uma série de avanços. 2 anos depois da mudança em Goiás, agora é a Câmara dos Deputados que discute alterações na lei federal. O projeto prevê, por exemplo, a concessão de um registro temporário, no caso de produtos que já são utilizados em outros países, e também propõe mudanças nas atribuições de órgãos que liberam o uso dos produtos, como a Anvisa e Ministério do Meio Ambiente. Nós estamos a par, conversando muito com a Agrodefesa também, com técnicos da Agrodefesa. Na FAEG a gente tem discutido isso. Tivemos lá na cidade de Rio Verde, no Sindicato Rural, um debate que teve como tema esse assunto também da lei dos agrotóxicos, e estamos atentos. Sabemos que é um projeto polêmico, que precisa ser discutido, que precisamos desses debates de ideias, precisamos dessas audiências públicas. O que nos preocupa no nosso país é com relação à demora, à burocracia para a liberação de um produto. Nós temos hoje uma evolução muito grande na agricultura do Brasil.
Existem muitas pragas que elas se formam e criam resistência a produtos antigos. Para isso precisa de se lançar novas moléculas, novos produtos no mercado que possam atender o objetivo e realmente fazer efeito naquilo que você aplica. Então eu defendo com que a licença provisória ela pode até existir no nosso país, se for devidamente passada por todos os órgãos. Se for um produto que já tem experimento e usa em outros países, que tem uma burocracia menor, uma celeridade maior na liberação dessas moléculas, mas o que nós precisamos debater no nosso país é a celeridade, é a desburocratização das coisas que dependem do poder público para poder ser liberada. Eu, propriamente, defendo o termo agrotóxico, que é o que a lei preconiza, o que está escrito. Quando você fala um nome mais pesado, as pessoas ligam um controle maior para você trabalhar com ele. Se você fala agrotóxico, as pessoas às vezes já passam a mão quando vai preparar, não tem medo, aplicam de qualquer forma. Se você for chamado de defensivo ou de remédio, as pessoas não vão ter o cuidado que precisam. Mas e na prática? Como será que esses alimentos cultivados com auxílio de agrotóxicos chegam para nós, consumidores? Confira no próximo bloco. O mundo do trabalho causa danos à saúde e ao desenvolvimento de quem ainda não está preparado para esta rotina. O trabalho infantil rouba da criança o tempo para brincar, estudar, aprender e aproveitar a infância. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Compadre, chegou a minha vez de aposentar. Então, o melhor que você tem que fazer é ficar de olho bem aberto, porque tem muito espertalhão por aí, só. Se chegou a sua hora de aposentar, tem alguns cuidados que você tem que tomar. O seu cartão cidadão é somente um. Não pode deixar nas mãos de qualquer um. Preste muita atenção, leia sempre os documentos, não antecipe pagamento e desconfie das promessas sem muito cabimento. Evite transtornos na hora de requerer sua aposentadoria. Prefira contratar profissionais de sua confiança. Desconfiando de fraude, procure a delegacia de polícia ou o Ministério Público. Na feira ou no supermercado, a gente sempre quer levar para casa alimentos que nos garantam uma refeição cheia de nutrientes. Mas será que a gente também sabe quanto de agrotóxico a gente está levando para casa? A Gisele participa de um programa de monitoramento de resíduos de agrotóxicos. O trabalho é realizado em todo o país e coordenado pela Anvisa. O programa existe desde 2001 no Brasil. Hoje, todos os estados brasileiros participam desse programa. É feita uma reunião nacional na Anvisa, a Anvisa que organiza, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e determina o que será coletado, isso é discutido coletivamente, o que será coletado em cada estado brasileiro. E aí, através dessas coletas, esses alimentos são encaminhados para os laboratórios de referência, e aí são analisados para depois se fazer uma avaliação dos índices de agrotóxicos nesses alimentos que foram avaliados. Quais são alguns dos produtos coletados? A gente está aqui em frente a esse local que tem os tomates, né? O que você pode dizer dos resultados? Então, isso é um pouco relativo mesmo, porque o programa ele está tentando melhorar a cada dia. Então, ver o que é o alimento mais característico de determinadas regiões, para não ter maiores problemas. O que nós temos, assim, que já foi constatado? 2010, 2011, o alimento que mais apresentou irregularidade, digamos assim, foi o pimentão. E o que são as irregularidades? Ou é um agrotóxico que é proibido para aquela cultura, ele não deve ser usado naquela cultura, não adiantaria de nada, ele está só contaminando aquilo ali. Então, muitas vezes, desconhecimento do produtor. Ou é um agrotóxico que está acima do limite permitido, ou seja, ele não teve uma orientação, ele só podia usar X daquele produto, ele usou 2 vezes, 3 vezes aquele produto ali, então ele deu um limite acima. Ou ele está usando um agrotóxico clandestino,
que hoje a gente sabe que é em torno de 20% a quantidade de agrotóxico clandestino que chega até o Brasil. Então, até 2011, digamos que o maior vilão era o pimentão. 2012 ele não foi analisado mais, porque já estavam sendo tomadas outras medidas, mas a gente sabe que o tomate é um dos produtos que é mais contaminado. Por que isso? Porque é pulverizado várias vezes o agrotóxico para o combate aos insetos. A gente que sabe que existem alternativas, a gente fala que não existe praga, existe um inseto com fome. E se você faz uma plantação e dá outras opções de consumo para aquele inseto, ele não vai consumir a planta que você quer plantar. O programa analisou de 2013 a 2015 25 tipos de alimentos, foram 12 mil amostras, quer dizer, foi um trabalho muito grande, porque é um dos maiores programas de monitoramento de alimentos do Brasil. Na parte de agrotóxico é o maior programa, né? E o que se constatou? Optou-se por fazer uma análise do risco, isso baseado em outras informações dos Estados Unidos, da Europa, do risco agudo, ou seja, da pessoa consumir o alimento e vir a óbito, vir a falecer. Está sendo extremamente criticada essa forma de análise, porque com isso reduziu muito a questão dos índices de contaminação. Analisou-se o risco agudo, mas não analisou-se o risco crônico. O Brasil hoje está no topo, do ranking dos países que mais utilizam os agrotóxicos. Você acha, Gisele, que a nossa legislação é um tanto quanto permissiva? Extremamente permissiva. O Brasil hoje, para quem não sabe, é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Nós estamos fazendo todo um trabalho para tirar o Brasil desse ranking, Exatamente, porque já se fez, inclusive, assim, quando você faz uma avaliação, hoje daria em torno aí de 7 litros de agrotóxico por pessoa por ano. Isso porque você divide o tanto de agrotóxico que foi utilizado pelo número de habitantes por ano. Aí você tem essa média. Não quer dizer que eu estou consumindo 7 litros por ano. Depende. Se eu moro num lugar onde tem muita pulverização aérea, muita contaminação, eu posso estar consumindo até mais. Depende do tipo de alimentação que eu tenho. E a legislação, ela simplesmente não tributa as empresas de agrotóxicos com a questão dos impostos. Isso é uma coisa extremamente absurda. E vai mais além. Estão querendo tirar o nome agrotóxico, é um nome impactante, porque todos os agrotóxicos, eles têm uma classificação e todos são tóxicos. Está classificado em 4 níveis e todos são tóxicos. Estão querendo passar para defensivo agrícola, um nome que seria assim mais ameno. O solo de Goiás é diferente do solo da Bahia. Então o agrotóxico que é usado em Goiás não deveria ser o mesmo usado na Bahia. Muitas vezes você pode, com aquele agrotóxico, em vez de matar o inseto, você pode aumentar a proliferação desse inseto. Dependendo do tipo de agrotóxico que você usar, você vai causar um desequilíbrio tão grande naquele solo que você vai piorar em muita situação. A exemplo do que acontece com o rebanho bovino, por exemplo, a gente tem algumas barreiras sanitárias. Então, tem países que, em períodos onde a gente tem casos de febre aftosa em determinado país, eles restringem a entrada de carne vindas daqueles países exatamente para poder evitar que a doença chegue até lá. Isso pode acontecer também no caso dos países, com relação aos agrotóxicos. O que você tem visto com a sua experiência nessa área? Sim, isso aí também, os países, principalmente os países europeus, eles estão restringindo a utilização do veneno. Eles já entenderam que as pessoas estão morrendo contaminadas com agrotóxico. E não só morrendo, adoecendo, e com isso o governo gasta muito mais para tratar essas pessoas. Nós temos o exemplo da Dinamarca, que já de algum tempo para cá, proibiu a entrada de veneno naquele país, ou seja, eles estão utilizando agora alimentos orgânicos. Tudo bem, as pessoas dizem um país pequeno, é mais fácil de controlar, mas os outros não é impossível, é perfeitamente possível a restrição. A França está fazendo todo um debate e já era para ter proibido o glifosato, mas por conta da pressão da indústria do veneno ainda não conseguiu totalmente, mas já tem várias restrições para a entrada do glifosato no país. No caso dos agrotóxicos, depois da aplicação, o produtor tem que ter esse período que o alimento não pode ser comercializado. Isso de fato é importante? Ajuda a reduzir os índices? Sem dúvida. Essa questão do período de carência é fundamental caso a pessoa faça opção pelo uso do veneno. E aí o agrônomo é que vai orientar. Muitas vezes o agricultor
Ele plantou aquele alimento ali, vamos dizer, o tomate. Ele teria que aguardar um prazo X. E o preço do tomate aumenta enquanto o tomate ainda não está em fase de colheita. O que ele faz? Ele colhe rapidamente para aproveitar o preço. Com isso, ele está se contaminando também, né? Porque ele não está usando a técnica adequada e as pessoas que vão consumir o alimento estão com um resíduo de agrotóxico maior. Existe um índice tolerável de resquício nos alimentos? Existe o limite máximo permitido, né? Um limite que é uma coisa, inclusive, que a gente questiona, a gente Mas que isso entende, é definido por por lei. A legislação fala, para cada alimento ela tem o limite máximo permitido. Que seria a lei nacional relacionada aos agrotóxicos. Tem a legislação sobre isso, daí tem, realmente tem. E muitas vezes não se respeita esse limite, é onde a gente constata que foi acima do limite máximo permitido. Como é que são feitas as pesquisas? Vocês coletam? Onde são analisados? Vocês utilizam reagentes? Como é que funciona? No meu caso, eu sou classificada como coletora de alimentos. Vou pegar aqui um saquinho plástico, mas a gente tem os sacos plásticos apropriados, tá? Só para saber. Aí a gente pega... Você escolhe o produto, né? No caso a fruta, o legume, aleatoriamente ou existe uma determinação nacional? Existe uma determinação, né? Tudo isso é discutido na Anvisa. Para cada estado vem o que deve ser coletado e em qual quantidade. Por exemplo, o tomate. Eu tenho que coletar pelo menos 10 tomates, 10 frutos que não estejam muito maduros, que não esteja estragado e pelo menos 1 quilo de tomate. Então, com isso, se eu pego 10 e não deu 1 quilo, eu posso pegar mais. Eu nunca posso pegar menos. Então, eu vou olhar, vou avaliar, não tem nenhum machucadinho, certo? Então, eu vou coletando dessa forma aqui, ó, certo? Eu tenho que olhar, usar uma proteção para a mão, porque o produto pode estar contaminado, né? Eu posso passar de um para outro. Não pode ser muito verde, nem pode ser muito maduro, estragado, não pode ter estragados assim, certo? Então é sempre o produto mais íntegro possível, certo? Chegando lá na vigilância sanitária com esses alimentos? Isso, aí são cerca de 5 laboratórios, 6 laboratórios no Brasil todo que fazem essas análises atualmente. Então cada produto vai para determinado laboratório, certo? No caso, o laboratório aqui de Goiás, ele faz a análise do tomate. É um dos alimentos que ele faz. Cada cidadã pode perfeitamente dar a sua contribuição, participar mais no seu local de trabalho, se quiser conhecer mais sobre o Fórum de Combate aos Impactos Agrotóxicos, no Ministério Público, na parte de meio ambiente, pode ir até lá e vai saber mais as datas das reuniões, né? Nós temos também a Comissão de Produção Orgânica do Estado de Goiás, que também precisa de apoio, e cobrar. Nós estamos num ano eleitoral, não é isso? Cobrar do seu deputado, agora vai ser seu deputado, seu senador, seu governador, que inclua nos programas alguma coisa de combate a esse excesso de veneno que está sendo utilizado para a nossa alimentação. E quais são, de fato, os prejuízos desses resíduos para a nossa saúde? Quem explica é a médica oncologista Daniele Laperche. Existe comprovação, pesquisas que mostram essa relação direta de causa e efeito entre agrotóxicos e o câncer? A gente tem essas pesquisas, sim. Essas pesquisas foram realizadas tanto em ambiente laboratorial, em cobaias, tudo, como em seres humanos a gente já tem esses dados. O mecanismo de ação da maioria dos agrotóxicos, tanto para agir como na forma de pesticidas, para combater as pragas, eles agem muitas vezes causando lesões no DNA, no mecanismo celular, e que isso no ser humano, a longo prazo, isso acontece da mesma forma e vai ser muitas vezes o gatilho de formar alguns tumores malignos nas pessoas que têm uma exposição crônica. Ela não precisa muitas vezes ser em grande quantidade. A diferença das agudas é que ela não depende tanto da quantidade, às vezes a exposição a longo prazo, em pequena quantidade, tem resultados tão devastadores quanto. A gente tem relatos de um aumento da incidência de câncer de mama, testículo e fígado, são os órgãos que sofrem uma maior contaminação, uma maior exposição. Em pacientes mais jovens que estão na fase de desenvolvimento, em crianças, tudo, e às vezes até na vida intrauterina, a exposição a agrotóxicos pode aumentar a incidência de neoplasias hematológicas, como leucemia e linfoma. Então a gente tem realmente esse aumento dessas doenças por conta dessa exposição. Por isso a importância do controle do uso
das quantidades, tudo que a gente vê que isso ainda é muito falho no Brasil. Uma pesquisa feita pela Universidade Federal do Mato Grosso, feita especificamente na cidade de Lucas do Rio Verde, mostrou alguns casos de contaminação do leite materno com agrotóxicos. Nesses casos, doutora, dessas crianças, num momento tão importante da vida, da amamentação, elas já estão aí ainda mais sujeitas a riscos por conta dessa contaminação? Esses agrotóxicos, eles não têm ação só na parte de tumores, também tem uma substância que a gente hoje discute bastante, são os disruptores endócrinos, que atrapalham desde a produção hormonal, elas tendem a aumentar o risco de infertilidade, então essas crianças têm mais esse risco. E nessa fase, justamente, a mama, ela concentra muito essas substâncias, por isso ela ser encontrada no leite. Sim. E por ter esses outros tumores que têm mais risco, às vezes a criança não está se alimentando de nada contaminado, mas ele está recebendo aquilo da mãe. Porque ela ingeriu e aquilo vai estar no organismo dela. Esta nutricionista também alerta para os problemas que os agrotóxicos podem causar à fertilidade humana. O agrotóxico pode ter prejuízo na parte hepática, né, e ter essa má absorção de alguns nutrientes também e causar uma redução de hormônios que vão ajudar na fertilidade. No caso das frutas e verduras, a gente tem a questão dos agrotóxicos, mas nas carnes, no próprio ovo, tem os antibióticos e os hormônios que muitos produtores usam. Isso também age da mesma forma como os agrotóxicos, doutora, no caso das frutas? Sim, com certeza, vão ter danos também no nosso organismo. Tanto o excesso de antibiótico como o excesso de hormônios, né, como um todo, vão causar danos. O valor nutricional dos orgânicos é diferente dos produtos convencionais? É sim, é diferente, né? Muita gente acha que não, mas muda, principalmente na parte de micronutrientes. Então, os orgânicos têm mais magnésio, mais vitamina C, mais beta-caroteno e zinco. Então, além de ter mais fitoquímicos, os antioxidantes ou fitoquímicos, as verduras, as frutas produzem como uma proteção contra pragas ou alguns outros fatores externos, né? Então, se a gente começa a aplicar agrotóxicos ou pesticidas, né, nessas verduras e frutas, eles começam a produzir automaticamente menos, porque não precisam mais da produção natural, ou seja, da defesa natural. Então, automaticamente, eles vão produzir menos antioxidantes, menos defesa. Tanto que você vai ver que o amargo, né, da rúcula, ou então do agrião, né? Ele é muito mais acentuado no orgânico, porque ele produz muito mais. Aí você vai pegar umas folhagens, né? As verduras sem ser orgânicas, eles já têm bem menos, porque o próprio agrotóxico vai fazer com que eles produzam menos esse fator de proteção contra as pragas. Então, além do valor nutricional, tem a questão do sabor. O sabor, também com certeza, altera, é mais acentuado. Além da contaminação indireta, tem também aquelas pessoas que estão expostas continuamente aos agrotóxicos, aplicando e manuseando esses produtos. Dados do Ministério da Saúde mostram que em 2017 foram registrados em Goiás 232 casos de intoxicação por contato direto. O mais importante para quem trabalha com os agrotóxicos, com os trabalhadores rurais, é o uso de equipamentos de proteção individual. Vão desde a proteção da pele, de máscaras, de proteções de via respiratória. Só que, em geral, muitas vezes, eles necessitam de uma fiscalização disso, porque eles queixam, porque elas têm um certo desconforto no uso desses equipamentos e, às vezes, o profissional não usa de forma adequada e ele acaba se intoxicando. Muitas vezes, o paciente demora um tempo até fazer o quadro, chega na emergência com um quadro agudo, leva-se um tempo até fazer a hipótese. A gente não tem exames disponíveis na rede pública para fazer uma toxicologia para identificar qual que é o agente que está intoxicando aquele paciente. Então, se ele não souber relatar que ele foi exposto, muitas vezes a gente não consegue fazer esse diagnóstico exato. Você faz uma suspeita da classe de acordo com os sintomas, mas a gente tem essa dificuldade de notificação por, às vezes, uma dificuldade do diagnóstico mesmo, de qual substância exata que o paciente foi exposto. E essas toxicidades agudas, elas têm principalmente efeitos cardíacos, efeitos da parte neurológica. O paciente pode ter problemas de salivação, de confusão mental, problemas renais, tudo, por conta de uma infecção maciça, de uma contaminação maciça da substância. A longo prazo, que a gente tem outros riscos para esses pacientes, por esse acúmulo, por outras ações da substância que não ocorrem tão imediatamente. No próximo bloco, você vai conhecer experiências de quem deixou os agrotóxicos de lado.
O mundo do trabalho causa danos à saúde e ao desenvolvimento de quem ainda não está preparado para esta rotina. O trabalho infantil rouba da criança o tempo para brincar, estudar, aprender e aproveitar a infância. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. É, compadre, chegou a minha vez de aposentar. Então, o melhor que você tem que fazer é ficar de olho bem aberto, porque tem muito espertalhão por aí, só. Se chegou a sua hora de aposentar, tem alguns cuidados que você tem que tomar. O seu cartão cidadão é somente um. Não pode deixar nas mãos de qualquer um. Preste muita atenção, leia sempre os documentos, não antecipe pagamento e desconfie das promessas sem muito cabimento. Evite transtornos na hora de requerer sua aposentadoria. Prefira contratar profissionais de sua confiança. Desconfiando de fraude, procure a delegacia de polícia ou o Ministério Público. No início do programa, nós fomos até a feira para conversar com alguns consumidores e saber: será que produção de orgânicos é coisa só para pequenos produtores? Até onde eu conheço, dizem que sim. Eu acho que dá para produzir em larga escala, mas aqui em Goiás, aqui em Goiânia, eu acho que a gente tem só pequeno produtor. Para responder a essa pergunta, nós viemos até a fazenda Nossa Senhora Aparecida, no município de Hidrolândia. E por aqui nós encontramos uma cena que por si só já diz muito. São 30 hectares onde são cultivadas diversas espécies, como arroz, feijão, banana e amendoim. Além do cultivo a céu aberto, tem também a produção nas estufas, onde encontramos flores comestíveis e muitas hortaliças. Essa é considerada uma produção de médio porte, que hoje abastece feiras na capital goiana. Professor, como é que começou essa produção de orgânicos? O senhor que trabalha na universidade, é professor de agronomia, a partir de quando que o senhor começou a produzir aqui? Olha, esse trabalho todo começou no início desse século, né, em 2001, 2002, que nós tínhamos uma grande preocupação com esse excessivo uso de agrotóxicos na cultura do tomate. E começamos então um trabalho nessa época para demonstrar que era possível produzir tomate sem abusar no uso de agrotóxicos, né? Isso era para desembocar na produção do tomate orgânico, que veio a acontecer em 2005. E daí a gente percebeu que além do tomate nós podíamos inserir todas as culturas na produção dentro do sistema orgânico. Mas no início a pesquisa foi para mostrar que o uso seguro do agrotóxico é possível. Olha, se você usar tudo corretamente, você vai conseguir colher uma produção isenta de contaminações químicas, né, por agrotóxicos. Só que infelizmente você demonstra isso, mas acaba que no campo nada muda, né? Então a gente fala, olha, não dá para ser meio termo, então não adianta usar correto e tal, vamos fazer orgânico, mas não usar. E por que no campo nada muda? O que falta, o senhor acredita, para que a gente tenha, de fato, produtores que respeitem, né, o prazo de carência, a quantidade correta de agrotóxico? Eu acho que parte muito do mercado para a produção, né? A participação do poder público seria importante, no sentido de criar os programas de valorização da saúde, né? Então essa seria uma ação, olha, se você está produzindo alimentos que produzem doença e não produzem saúde, então tem que atacar isso. Então a participação do poder público seria importante, mas sobretudo dos consumidores. O consumidor tem que exigir, quando ele vai comprar, a qualidade do produto. Então é inadmissível que alguém envenene o produto e te venda, nem te dá não, ele vai te vender e você compra sem reclamar. Ora, então nada vai acontecer. Então a consciência no mercado consumidor, a consciência de consumo, é que vai levar a essas mudanças nas atitudes de produção no campo. Com relação à fiscalização, professor, dessas produções que utilizam os agrotóxicos, ela é ruim, é falha? Não, o que eu te afirmo é o seguinte, não existe tanta preocupação com a fiscalização no uso, né? Já existem alguns programas, como o PARA, do Ministério da Agricultura, que é para detectar. Mas você pegar a nível mais estadual, né,
existe uma preocupação muito grande, por exemplo, com o descarte de embalagem de agrotóxicos e não com o conteúdo que foi aplicado. Então, se você descartou corretamente as embalagens, está tudo certo, né? Então, falta um pouco de preocupação mesmo, de um modo geral, né, nas esferas todas, estadual, federal e municipal, com relação a isso. Quanto ao mercado, professor, a gente estava comentando que é necessário que os consumidores sejam mais exigentes para que o produtor se adeque e passe a utilizar, passe a comercializar mais produtos orgânicos, por exemplo. E aí a gente observa que muitas vezes existe uma contradição, porque ao mesmo tempo que o consumidor ele quer um produto saudável, livre de agrotóxicos, ele muitas vezes não aceita aquele ciclo natural. Então tem estações que você não tem em determinados períodos um determinado alimento, né? E aí as pessoas acabam cobrando aquilo, querendo que essa produção seja o ano todo. O senhor também observa isso? O que o senhor acha que a gente pode fazer para conscientizar mais a sociedade? Na produção orgânica isso é levado em consideração. Então a gente está o tempo todo trabalhando os consumidores para eles entenderem essas questões da sazonalidade. E muitos já aceitam, né? Então é uma questão de educação do consumidor. Olha, se eu comprar um produto nessa época que não é a época adequada para ele, eu estou correndo maiores riscos, né? Então, eu acredito que isso tudo faz parte de um processo educativo que tem que ser desenvolvido, né, com relação à consciência de consumo, né? Vamos falar agora um pouco sobre as técnicas de cultivo. O que o senhor utiliza aqui? Estou vendo esse fiozinho amarrado. Esse é um exemplo de alguma coisa que o senhor faz aqui nessa estufa para a produção dos alimentos? Essa aqui é uma estufa de produção de flores comestíveis, né, de plantas, né, germinadas, de brotinhos de plantas, e também que a gente produz outros itens, como a couve europeia, né, diversos tipos de tomates, né, e a gente trabalha sempre, aqui é com uso zero de qualquer tipo de produto, né. Na produção orgânica a gente trabalha muito o equilíbrio no solo. Então, você trabalha bem o solo, para o solo estar equilibrado e com todos os nutrientes disponíveis para as plantas, e essas plantas vão crescer equilibradas, e plantas equilibradas nutricionalmente são menos suscetíveis. Elas vão sofrer bem menos com os problemas fitossanitários, insetos, doenças e tal, né? Então essa é a nossa base. A nossa base é nutricional, né? Planta nutricionalmente equilibrada, menores problemas. Associada a isso, alguma outra medida paliativa que é permitido, né? E que pode minimizar um problema pontual, né? Nada de adubo químico, então? Não, o que não é definitivamente permitido na produção orgânica são os produtos químicos sintéticos. Aí inclui os agrotóxicos sintéticos, os fertilizantes sintéticos, né? E também não é permitido são as plantas, né, modificadas geneticamente por transgenia. Então, sementes transgênicas também não são permitidas, né? Então, por exemplo, se um produtor, ele é produtor orgânico, verifica que o solo não está adequado, está faltando algum nutriente. O que pode ser feito, por exemplo? Que tipo de produto pode ser usado para melhorar esse solo? A gente faz sempre a sequência correta da agricultura, né? Você vai produzir numa área, primeira coisa a gente faz a análise do solo, vê como está a situação no momento do solo e começa o trabalho de melhorar os níveis, né, dos elementos ali naquele solo, elevar a matéria orgânica. Então, a calagem, né, a aplicação de calcário é permitida. Os fertilizantes obtidos por processos físicos, como fosfato natural, que é uma rocha moída, é permitido. Normalmente não tem muita restrição, né? A gente tem as ferramentas disponíveis, né, em termos de fertilizantes e alguns produtos que você pode lançar a mão. E se a planta fica doente, professor, o que pode, por exemplo, eu quero um exemplo do que pode ser utilizado? Então, quando você pensa, por exemplo, em insetos, né? Os insetos estão atacando uma planta. Hoje a gente tem os produtos biológicos, à base de bactéria, de vírus, de fungos, que são permitidos. Produtos naturais, né, que, por exemplo, um produto extraído de uma planta, né, que é natural, não é sintético. E alguns produtos minerais também, como cobre, enxofre, né, que são bastante utilizados na agricultura e que são permitidos para a produção orgânica, né? O fumo, por exemplo, não é permitido?
Nem é recomendável. A planta do tabaco, do fumo, ela é uma planta ótima. Às vezes a gente a utiliza como repelente de insetos. Mas se você fizer um produto à base do fumo, tem a nicotina, ela é tóxica, então pode até conseguir autorização para usar isso, mas é recomendável não utilizar também. No caso da cordinha, qual que é a função dela aqui? Bom, algumas espécies, né, como esse feijão borboleta, tomate, pepino, né, que precisam ser conduzidas, porque senão elas vão tombar, vai encostar com os frutos no solo, né, e vai às vezes apodrecer. Então a gente conduz utilizando o fitilho. Então é só um suporte mesmo para a planta se manter um pouco ereta, né? A gente sempre ouve muito dizer que produção orgânica é uma produção pequena, mas a produção orgânica combina com uma produção em larga escala? A produção orgânica combina com qualquer tamanho, né? Com qualquer escala. Eu produzo aqui, por exemplo, 10 toneladas de feijão, 5 toneladas de arroz, né? Por ano? Por ano, várias toneladas de banana, enfim, não é restritivo, né? Participo da produção de açúcar orgânico, né, nas usinas. Tem usinas já chegando a 20 mil hectares com cana orgânica, né? Produção de soja orgânica, aqui em Goiás já tem 2, 3 mil hectares. Nos outros estados mais ao sul já tem muito mais hectares em produção orgânica. Então é possível produzir orgânico em qualquer tamanho de propriedade, em qualquer escala. A gente hoje, com a produção orgânica que a gente tem, ela daria para abastecer o mercado? Não, a produção orgânica precisa crescer e ocupar o espaço, né, da produção convencional. Nós defendemos isso, né? Que crescer sempre com a produção, aumentando o número de produtores, aumentando a produção por produtores e ocupando o espaço, né, de comercialização no mercado. Mas hoje é muito pouco ainda o que se produz, né? O crescimento é muito grande, né? A gente cresce a quase 50% ao mês. Mas ainda está muito longe de atender o mercado. A gente não chegou nem a 1% de atendimento do mercado nas regiões onde a produção orgânica está mais desenvolvida, né? Então falta muito, mas esse é o sonho, né? Que se produza 100% orgânico, que as pessoas consumam 100% orgânico, né? Para não ter os riscos, né, e os problemas que a gente observa hoje com relação à produção convencional. Qual é a diferença entre um produto orgânico e um produto que a gente diz uma produção familiar, por exemplo? A partir de 2011, o que é chamado de orgânico ficou muito definido com a entrada em vigor definitivamente, né, e completamente da Lei Brasileira dos Orgânicos, que é a Lei 10.831. Então hoje, o que atende à legislação, o que atende a essa lei, é orgânico. O que não atende é convencional. Não importa se o processo de produção foi sem uso de agrotóxicos, fertilizantes químicos. Isso não está em jogo. Eu não usei isso, não usei aquilo, então o meu orgânico. Não, para ser orgânico tem que atender à lei. E a lei pressupõe que alguém externo à tua propriedade te inspeciona, te faça uma auditoria, te acompanhe, te fiscalize e diga nos seus relatórios, que vai gerar o selo, vai gerar uma carta de certificação ao consumidor, que é a sua produção orgânica. Hoje, toda a produção aqui o senhor consegue vender? Como é que é a aceitação do mercado? Quais os caminhos que o senhor percorre aí até chegar ao consumidor? O que nós defendemos no grupo da ADAL, né, da nossa associação, é que se priorize venda direta. Então, sistemas de comercialização por via direta. Então, as feiras que colocam produtores diretamente em contato com consumidores. Então, os consumidores compram os produtos um valor muito mais acessível, produtos recém-colhidos, fresquinhos, né? Não tem intermediários aí, né? Não tem intermediários, então é bom para os produtores, que recebem um valor muito mais justo, e é ótimo também para os consumidores que pagam preços muito semelhantes, às vezes até mais baratos do que dos produtos convencionais do mesmo grupo, né? A outra via seria as entregas, né? Entre aspas, os deliveries, né, de produtos orgânicos. Isso já tem vários produtores e nós também fazemos. E o produto orgânico, ele é mais caro que o convencional? Toda a nossa busca é de quebrar esse paradigma. Hoje a gente tem produzido toda a linha de produtos orgânicos, né, de folhosas, tomate, feijão, com uma qualidade estética até superior ao convencional, né,
produtividades elevadas, né? E vendemos por preços completamente acessíveis, né? Se fizer uma pesquisa, vai ver que ao longo do ano, mais da metade dos meses a gente vende produtos orgânicos abaixo do preço dos convencionais. E por que o senhor acha que tem essa ideia de que o orgânico é mais caro, sendo que o convencional, por exemplo, o custo de um produto químico ou agrotóxico ou um fertilizante, ele é alto, né? Isso encarece a produção. O custo de produção dos orgânicos ele é maior em termos de mão de obra, que a gente tem muita coisa que é artesanal mesmo, né? Que você vai produzir, tem que colher de forma artesanal. Então acaba que você tem uma demanda maior por mão de obra, um custo maior com mão de obra. Por outro lado, você praticamente exclui outros custos com insumos, que é o maior custo da agricultura convencional, né? Então o senhor tocou num outro ponto importante, que é a questão social também, né? A mecanização, que é tão comum na agricultura convencional, ela é muito menor no caso da produção orgânica, né? Você tem mais e gera mais empregos. É exatamente isso. Em 2017, quando eu fechei todas as receitas de despesas da fazenda, a gente chegou num valor de despesas com mão de obra de 60%. 60% das despesas eram com mão de obra. E eu fiquei completamente feliz com isso, porque eu peguei 60% da despesa e transferi para pessoas que vão melhorar a vida delas e tal, né? E não transferir para a compra de insumos. Nós viemos para esta rua no setor Bueno, em Goiânia. Até aqui, tudo igual na rotina de uma grande cidade. Mas do alto já dá para ver algo diferente. É este pequeno espaço verde em meio a tantos prédios. Aqui funciona um espaço de cultivo e venda de produtos artesanais. Nos canteiros suspensos, diversas ervas de uso culinário e também medicinal atraem o olhar e o paladar de quem chega aqui. A casa vende ainda outros produtos, como queijo fresco, carne de lata, ovos caipiras. Aliás, caipira é uma palavra que a empresa carrega no nome. A proposta começou quando a gente não conseguia consumir tudo que a gente tinha em casa. A gente precisava presentear amigos, presentear a família. Então começou a demanda, falou, olha, eu quero comprar esses produtos de vocês. Se não tem para dar, não tem problema, eu quero comprar. Todos os nossos projetos foram através dos clientes. Assim, olha, produz isso o mercado não tem, isso a gente não acha, vocês têm um porco bom, vocês não vão conseguir atender o tanto de gente que precisa se vocês fizerem isso. E cada projeto que a gente solta é sucesso, porque a demanda vem antes. Quando a gente solta o produto, os clientes, os amigos já estão ali esperando. Já tem expectativa, né? Exato. As pessoas, elas querem qualidade, elas querem procedência, elas querem excelência. E elas pagam o preço que custa aquilo, porque sabe que os efeitos a longo prazo são mais caros do que uma alimentação de qualidade hoje. Desde o início dessa casa eu tenho frequentado, né? A gente consome sempre os produtos dessa horta aqui, que é maravilhosa. A gente chega, pega e já leva. E o melhor de tudo, sem agrotóxico, né? Sem o problema da intoxicação com defensivos agrícolas. E você se lembra das berinjelas que mostramos para os consumidores na feira no início do programa? Nossa, essa berinjela tá difícil. Pois é, as duas são orgânicas. Vou te dizer que as duas são orgânicas. Ai, que ótimo! As duas são orgânicas. Então, tá vendo? E que nem sempre o orgânico é menor e mais feio. É, então, você vê.